A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui agora para estar fazendo a nossa leitura do propósito de ler a Bíblia toda em um ano, aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um ano, seguindo a nossa agenda anual. Hoje estamos começando o livro de Deuteronômio e vamos estar lendo junto com os irmãos capítulos 1, 2 e 3. Mas antes, por estarmos iniciando um livro, nós temos por costume ler um resumo para saber a intenção e o propósito de cada livro. Vamos então hoje dar início a este livro, que é o último livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, cujo autor foi Moisés, também conhecidos como os livros da lei. Vamos então estar fazendo a leitura deste breve resumo para uma compreensão geral do livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio estão os discursos que Moisés fez quando o povo de Israel estava na terra de Moabe, a leste do rio Jordão. Depois de terem caminhado 40 anos pelo deserto, os israelitas estavam prontos para atravessar o Jordão e para tomar posse da terra de Canaã. Nos discursos, Moisés faz com que o povo lembre do que Deus havia feito nesses 40 anos, como os havia livrado da escravidão do Egito e os havia levado pelo deserto para a terra prometida. Ele manda que o povo obedeça a Deus e cumpra sua parte da aliança que Deus havia feito com eles e avisa que serão castigados se forem desobedientes. Moisés entrega novamente os 10 mandamentos e fala a importância do primeiro mandamento, que ordena que o povo de Israel adore somente o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Moisés também chama a atenção do povo para as outras leis e ordens que devem governar a vida dos israelitas. Finalmente, Moisés escolhe Josué para ficar no seu lugar e, obedecendo a ordem de Deus, sobe o Monte Pisga, de onde vê a terra de Canaã no outro lado do rio Jordão. Ali no monte morre Moisés, o maior de todos os profetas de Israel. Acima de tudo, o livro de Deuteronômio mostra o amor que Deus tem pelos israelitas. O Senhor os escolheu para serem o seu povo, portanto, eles devem amá-lo e obedecer aos seus mandamentos, para que continuem a receber as bênçãos de Deus na terra onde vão morar. Amém? Vamos então aqui passar a leitura dos capítulos 1, 2 e 3 e iniciarmos o livro de Deuteronômio. Capítulo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel, e Labã, e Azerote, e Dizaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo:
O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois, como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então vós me respondestes e dissestes: bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tendo posto por cabeças sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre os vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, farei vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta por que caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a montanha e vieram até o vale de Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nola trouxeram e nos tornaram a dar resposta e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir
mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará conforme tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto onde vistes que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos achar o lugar onde vos deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme tudo que nos ordenou o Senhor, nosso Deus, e armastes-vos, pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Orma, tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim, em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Capítulo 2. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha,
virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos inimigos, os filhos de Esaú que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes e também água para beber. Deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Aleluia! Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú que habitam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho no deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os Emis dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os anaquins e os moabitas, lhes chamavam Emins. Dantes, os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar. Assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhe tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim passamos o ribeiro de Zerede. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu pelo meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os caftorins que saíram de Caftor destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza,
e habitaram no seu lugar. Levai-vos e parti, e passai o ribeiro de Amon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei do Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um tremor diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente esta pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas que habitavam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para todar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nolo deu diante de nós, e o ferimos, a ele e a seus filhos e a todo o seu rebanho. E naquele tempo tomamos as suas cidades e destruímos todas as cidades, e homens e mulheres e crianças não deixamos a ninguém. Somente tomamos por preso o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto do ribeiro até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a terra, nem toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Capítulo 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 70 cidades,
e toda a borda da terra de Argobe, e o reino de Og em Basã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E destruímo-las como fizemos a Seom, rei de Hebrom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até ao monte Hebrom. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamaram Senir. Todas as cidades da terra plana e todo Gileade e todo Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito um leito de ferro, não está porventura em Rabar dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. E o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o rei de Og deu a meia tribo de Manassés, toda aquela borda da terra de Argobe, por todo Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argobe, até ao ponto dos Jesuritas e Maacritas, e a chamou pelo nome Bazã Avote, Jair, até este dia, e o Maquir desde Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e os tribos, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão com os termos, desde Quinerete até ao mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote e Pisga, para o oriente. E vos mandei mais no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós todos os homens valentes, de diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes há de dar da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a
todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Aleluia. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me falhes mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente e vê com os teus olhos, porque não passarás neste Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim ficamos neste vale, defronte a Bet-peor. Amém, meus irmãos. Aqui encerramos a leitura dos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Deuteronômio. Deus abençoe você, abençoe sua vida. Curta, deixe o seu like, se inscreva e vamos alcançar o objetivo de ainda em 2022 ler toda a Bíblia Sagrada. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, até amanhã.